sobre o significado da Páscoa para cristãos e para judeus. Perguntei ao meu filho de 6 anos, o que é a Páscoa? A Páscoa é vida, porque Jesus ressuscitou, ele disse. De fato, Páscoa é o florescimento da vida, mas representa coisas diferentes para judeus e cristãos. Para cristãos, a Páscoa representa a ressurreição de Cristo, ou seja, um rito de passagem para o cristão que adquire uma nova vida em Cristo Deus. Para judeus, a Páscoa representa a passagem do anjo da morte matando os primogênitos do povo egípcio e libertando o povo hebreu. Ou seja, representa um rito de passagem para o povo judeu que saiu da escravidão no Egito e passou para a liberdade nas mãos de Deus. Para falar mais sobre o significado da Páscoa, é necessário contar parte dessa história que Deus produziu junto ao povo judeu por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Deus marcou nossas vidas com muita força. Em nossa civilização ocidental, o primeiro sinal da força de Deus ocorreu, como contado na história da Arca de Noé, que sofreu o dilúvio. O segundo sinal da força de Deus ocorreu mais ou menos 800 anos depois da Arca de Noé, quando Abraão conheceu pessoalmente a força de Deus. Abraão já era idoso, não tinha filhos, sua mulher Sara já tinha 70 anos e Deus prometeu que ele teria um filho. E ela engravidou aos 70 anos e teve o filho chamado Isaac. Mas Deus testou a fé de Abraão e mandou que ele sacrificasse seu filho único. Abraão obedeceu e nos segundos finais, antes que Abraão cumprisse a exigência, Deus interveio e salvou a vida de Isaac. Os filhos de Isaac foram Esaú e Jacó, que nasceram gêmeos e disputaram a primogenitura. Deus deu a vitória a Jacó, que se estabeleceu com seus 12 filhos na atual região do estado de Israel. Um dos 12 filhos de Jacó era José, que era o escolhido por Deus. Por isso mesmo, era invejado pelos irmãos que o venderam para um mercador egípcio, vivendo como escravo no Egito, mas sempre tendo a proteção de Deus. José, também por uma direção divina, decifrou os sonhos do faraó Ramsés. O faraó sonhava com 7 vacas gordas e com 7 vacas magras. José lhe disse que ocorreriam 7 anos de grandes safras agrícolas e, em seguida, 7 anos de secas provocadas pela seca do rio Nilo. Além de decifrar o sonho, José propôs que o faraó armazenasse durante os anos de fartura parte ou grande parte das safras agrícolas, para depois poder enfrentar os 7 anos de sofrimento. O faraó ficou impressionado e nomeou José o superintendente geral do Egito. Vieram os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de miséria. Tanta miséria ocorreu no Egito quanto em Israel, que os outros 11 filhos de Jacó vieram pedir comida ao superintendente geral do Egito. José, que havia sido vendido
como escravo pelos seus 11 irmãos, perdoou-os e lhes forneceu comida. Eles, os irmãos de José, resolveram morar no Egito. O tempo passou, José morreu e foram 400 anos de escravidão por todo o povo judeu que estava no Egito. Mas depois de 400 anos da ocorrência desta intervenção divina na história de José, o povo judeu tinha muitos filhos e estavam com uma grande população que ameaçava o domínio egípcio. O faraó resolveu então mandar matar todos os filhos, os novos filhos dos judeus que nascessem. Ocorreu então que um dos filhos dos judeus, chamado Moisés, foi salvo por uma irmã do faraó, que o tratou como o próprio filho. Ela disse para o faraó e para todos que aquele era filho dela, por isso Moisés foi salvo da morte. Essa história de Moisés ocorreu aproximadamente 1.200 anos antes da vinda de Cristo. Moisés poderia ser o sucessor do faraó, mas depois de adulto ele se rebelou contra o faraó e foi viver, por causa desta rebelião, longe do Egito. Foi viver lá no península do Sinai. Passados mais de 40 anos que Moisés vivia lá naquele deserto, Deus veio e pessoalmente falou a Moisés que deveria voltar ao Egito e libertar seus irmãos hebreus. Deus prometeu a Moisés que usaria muita força contra o povo egípcio caso houvesse a negativa do faraó em libertar o povo hebreu. E assim ocorreu. A cada negativa, cada vez que Moisés pedia libertação e o rei negava, ocorria uma grande tragédia com o povo egípcio. Depois da 10ª negativa, veio a maior das desgraças. Deus falou a Moisés que mataria todos os primogênitos do povo egípcio e que era para os judeus matar o cordeiro e passar o sangue nas portas dos habitantes judeus, e que assim o anjo da morte não mataria o filho dos hebreus. E assim ocorreu. Todos os primogênitos do Egito morreram, mas os dos judeus não morreram. Por isso, o faraó mandou libertar o povo hebreu. Chamou Moisés e falou: pode levar seu povo daqui. Essa noite ficou marcada para sempre como a passagem do anjo da morte e representa também o dia da Páscoa dos judeus. Mas o faraó, vendo que já tinha perdido o seu filho, arrependeu-se de ter mandado libertar o povo judeu e mandou os soldados atrás de todos os hebreus e trazê-los de volta como escravos. Mas Deus estava com o povo judeu, usava da força dele contra os egípcios. E assim ocorreu. Deus mandou que se abrisse as águas do Mar Vermelho e que o povo judeu passasse. Os soldados egípcios entraram naquela abertura do mar, mas quando estavam lá no meio, Deus mandou que as águas voltassem e todos os soldados foram submergidos e morreu todo o exército do faraó. Perceba você que a força de Deus já existia e já atuava junto ao povo eleito, ao povo judeu, antes da vinda de Cristo. E que Cristo, que é o próprio Deus, veio de novo, pessoalmente,
oferecer a salvação ao povo judeu e a todos nós. Isto é, o povo judeu comemora a Páscoa na data em que houve a passagem do anjo da morte e os libertou do Egito, trazendo para eles uma vida nova. E o povo cristão comemora a Páscoa no dia da ressurreição de Cristo, que não por acaso também foi no mesmo dia ou na mesma semana, no mesmo período é comemorado a Páscoa, tanto judaica quanto cristã. Feliz Páscoa! Meu nome é Navarro, sou presidente do Partido Conservador, PACO.